paz do Senhor. Mais uma noite de vitória, né? Mais uma noite que nós podemos vencer tudo aquilo que poderia nos impedir de chegar aqui. E nós chegamos aqui para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Mais uma vez, vamos adorar aquele que nos deu a vida, para que nós tivéssemos vida. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Vamos agradecer a Deus por este momento maravilhoso, né? Aleluia. Meu Deus, meu Pai que está no céu, Pai bendito, Pai santo. Ó Pai poderoso, louvado e engrandecido seja o Teu nome para todos sempre, meu Deus. Pai, eu te glorifico, Pai, por estar aqui uma vez mais, Pai, na Tua presença, para falar do Teu santo nome, meu Deus, para te glorificar, para te exaltar, ó Deus. Pai, nada vim te pedir, meu Deus, mas sim te agradecer por tudo aquilo que Tu já tem feito na minha vida, meu Pai, pelo que está fazendo e que ainda há de fazer. Eu glorifico em nome de Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Senhor, eu venho humildemente te pedir, meu Pai, toma, Pai, a direção deste culto nesta noite. Que tudo seja, meu Deus amado, mediante o Teu querer, meu Pai, segundo a Tua vontade. Pai, venha receber a nossa adoração, meu Deus, que é para Ti, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, com nossos corações voltados, ó Pai, para Te adorar, meu Deus, para engrandecer o Teu santo nome. Pai amado, Pai santo, venha falar conosco nesta noite, ó Pai, como sempre tem falado, meu Deus. Tu conheces, ó Pai, as nossas necessidades. Tu conheces, ó Pai, cada um, meu Pai amado, Pai santo. Ó Deus amado, Deus santo, também queremos te pedir, meu Deus amado, Deus santo, que venha salvar neste lugar, meu Deus. Que venha curar, que venha libertar, meu Deus. Ó Pai bendito, nós sabemos, ó Deus, que ainda há, Pai, muitas almas carentes de Ti, Deus, necessitadas de Ti. Ó Pai santo, trabalha com Teu Santo Espírito neste lugar, meu Pai, para que haja salvação de almas, meu Pai. Também Te apresento, ó Deus amado, meus vizinhos ali na Américo Capelosa, Pai. Tu conheces, ó Deus, a cada vida, a cada coração naquele lugar. E Tu conheces, Senhor, a necessidade, Senhor, do Teu Santo Espírito naquelas vidas, meu Pai. Trabalhe, meu Deus, por amor do Teu Filho. Ó Deus amado, que haja salvação de almas naquele lugar, meu Pai. Ó Deus bendito, desde já, Senhor, eu consagro, nós consagramos, ó Pai, aquele lugar para o Teu santo nome, ó Pai, para o Teu louvor, para a Tua glória, ó Pai. E sendo assim, nós Te glorificamos, Te exaltamos e Te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Quem veio aqui para adorar a Deus, diga amém. Não convenceu nem a mim. Amém? Louvado seja Deus. Então, vamos adorar a Deus com o fôlego que Ele nos deu. Então, vamos retribuir de volta em adoração. Amém, pastora Rose? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito feliz nessa noite, irmãos. Muito feliz, porque as bênçãos do Senhor são grandiosas, né? Em nossas vidas. E louvado a Deus por isso. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém, igreja? Vamos adorar o Senhor com o hino 198 da harpa cristã. Adoremos ao nosso Pai com alegria. Aleluia. Irmãos, nós chegamos até aqui porque a mão do Senhor tem nos sustentado, aleluia. Então adore a Ele, glorifique a Ele. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus, o nosso bom amigo, aleluia. Glória a Deus, diga para Ele. Achei um bom
Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Diga, dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Diga para ele, Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha, toma-se. Diga para ele, dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha, toma-se. Diga para ele, dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Diga para ele, deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Diga para ele, que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Diga para ele, dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Diga para ele, Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha, toma-se. Diga para ele, dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Diga para ele, Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha, toma-se. Diga para ele, dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, ser fiel e obediente. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Diga para ele, Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha, toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia, as palmas exaltam a Jesus, glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor com o hino 225 da harpa cristã. Vamos adorar a Jesus. 225 da harpa cristã. Aleluia, glória a Deus. Adore ao Senhor, glória a Deus. Aleluia. 225 da harpa cristã. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Diga para ele. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olhe o alvo que é Jesus, e a vitória nos conduz. Oh, não deixe sua cruz. Cante, igreja, aleluia, diga. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Aleluia, diga para ele. Se o maligno te enfrentar, diga, igreja, lutará sem
Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com em nome do valor, cheio do Consolador. Aleluia, diga para ele. O Evangelho a proclamar. Diga, igreja, no Brasil, em terra ou mar, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer. Aleluia, fale. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com em nome do valor. Ser valente. E as palmas exaltam a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Ser valente. Temos que ser valente mesmo, né? Para nós trabalharmos na obra do Senhor, temos que ser valentes, corajosos, né? Deus não chama covardes. Deus chama os corajosos, valentes, né? E nós sempre temos que estar preocupados com a obra de Deus, com aquilo que vamos fazer para o Senhor, a melhor forma de fazer aquilo que o Senhor deseja. O interessante é que, ultimamente, isso tem me preocupado muito, né? Uma forma de servir a Deus melhor. E isso eu venho sempre me perguntando, Senhor, ou perguntando para Deus, né? Senhor, como eu posso te servir melhor? Como eu posso trabalhar para ti melhor? Existem várias formas, né, de nós servir a Deus melhor, né? E uma delas é esta, estamos aqui. Então aproveite essa oportunidade. Amém? Irmã Ana vem fazer a leitura da noite e a oração. Graças a Deus por nossas vidas, pela oportunidade que Deus nos dá a cada dia, né? E nós estamos felizes nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, né? Aleluia. Eu não estou muito boazinha, não, mas eu não ia ficar em casa, eu tinha que vir para a casa do Pai, né? Então, saúde os irmãos todos com a paz do Senhor. Eu vou ler aqui em Apocalipse 22. Oh, glória, aleluia. Sim, meu Deus. E mostrou-me o rio puro de água da vida, claro, claro como cristal, que procede do no trono de Deus do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus, né? Deixa eu chegar aqui mais perto. No meio da sua praça, de um e de outro banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e do seu servo o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem luz do sol, porque
O Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Até aqui, irmão. Glória a Deus, né? Aleluia, Senhor. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, né? Glória a Deus, Ele fez tudo certinho para nós, né? É só nós andar direito, servir direito, ter fé nele, né? E nunca desistir dele, porque tem muito desistindo dele, né? Mas nós estamos aqui firmes, com a graça do Pai. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Pai querido, Pai amado, estamos aqui na tua casa, papai, em honra e glória do teu nome, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, aleluia. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso baluarte. O Senhor é o Deus que nós confiamos, cremos em Ti, Pai. Porque o Senhor, Pai, toma conta de todo esse mundão, Senhor, aleluia. Eu sei, papai querido, que o Senhor veio para todos. O Senhor não veio só para nós, papai. Só, papai, que muitos, papai, viraram as costas, não quer saber do Ti, Pai. Mas, papai, eu creio, papai, que o Senhor vai tomar conta deles, papai. Porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é grandioso, papai. E nós cremos em Ti, Senhor. Estamos aqui, papai. Sim, meu Pai, estamos aqui na Tua casa, te louvando e te engrandecendo. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que louvar e engrandecer o Senhor, Pai. Muitas pessoas, qualquer coisinha já não aparece aqui na casa do Senhor. Pai, a sua serva está aqui, ela não anda muito boa não, Pai. Mas eu estou aqui porque eu creio no Senhor. Porque eu sei que o Senhor é o médico dos médicos. Eu sei que o Senhor, Pai, cuida de todos nós, papai. Por isso, papai, nós estamos felizes, muito felizes de estar aqui na tua casa, te engrandecendo, Pai. Visite, papai querido, papai amado, as pessoas que estiver doentes, Pai. Visite, Senhor da glória. Eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe, Pai. Então, papai querido, eu quero agradecer o Senhor por tudo que o Senhor tem feito, não só na minha vida, mas na vida de todos, papai querido. O Senhor, papai, não esquece de ninguém. O Senhor está aí, Pai, mas o Senhor tudo vê, Pai. Mas as pessoas são ingratas. As pessoas, papai, são muito ingratas. As pessoas aceitam o Senhor, papai, por exemplo, hoje, quando passa 2 dias, já não vem para a tua casa, Pai, para te louvar, te engrandecer. Mas o Senhor vê tudo, papai. E eu quero agradecer por essas pessoas, papai. Nem por mim, é por elas, Senhor. Porque elas, Pai, têm que abrir os olhos, têm que abrir os ouvidos e vir para a tua casa te louvar, te engrandecer, papai. Eu quero agradecer o Senhor por tudo. Quero agradecer pelo pastor, pela pastora, pelo prebito, por todos que estão aqui te louvando e te engrandecendo, meu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. É o que eu desejo de todo o meu coração. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Deus abençoe a irmã Ana, né, por essa palavra maravilhosa, essa leitura que está sempre nos lembrando que nós não somos daqui, embora estejamos aqui, mas nós não somos. Nós aguardamos a vinda do nosso Redentor, aquele que prometeu e cumprirá com certeza muito em breve, que virá e vai levar o seu povo, os seus escolhidos, para estar com ele eternamente na glória. E algo que eu tenho almejado e muito, porque nós estamos vivendo em um tempo difícil, pastora, difícil. E a tendência é piorar mais ainda. E nós sabemos disso. Mas tudo isto
é para que se cumpra as Escrituras. E nós damos glórias a Deus por essas coisas estar acontecendo, porque nós já sabíamos, mas para que o mundo saiba que a palavra de Deus, ela não falha. A palavra de Deus diz que se passará o céu e a terra, porém a palavra dele jamais. Né? Glória a Deus. O círculo de oração louva hoje? Amém. Louvado seja Deus, né? Vamos aí ouvir o círculo de oração, adorando a Deus, glorificando, exaltando, mulheres guerreiras de Deus, mulheres que adoram ao nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo. E enquanto isso nós vamos glorificando, nós vamos exaltando. E Diácono Carlos, tome assento, por gentileza. Louvado seja o nome santo do Senhor. Com a paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Fica, Senhor, meu Salvador, e faz morada em mim permanente. Para que Ele possa fazer morada em nós permanente, é necessário que nós sejamos fiéis a Ele. Amém? Glória a Deus. Manda Isa, tem a oportunidade de dar uma palavra, de louvar aquilo que Deus colocar no seu coração. A irmã tem toda a oportunidade, em nome de Jesus.
Deus venha abençoar esse casal abençoado, né? Essa bênção de Deus. Deus abençoe vocês. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu vou estar lendo um versículo que eu li hoje, que é Tiago 1:19. Acredito que todos já conhecem. Amém? Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Amém? Eu tenho aprendido que a gente tem que pedir a Deus sabedoria e a gente tem que pedir para Ele, que a gente tem que segurar um pouquinho as palavras, que a gente não pode falar tudo aquilo que a gente pensa, ainda mais no mundo de hoje. E o meu esposo está aqui e ele sabe, que eu não sei se todos sabem que eu já falei, que eu faço faculdade, eu faço psicologia, e eu sempre fui muito sincera, então eu sempre expus a minha opinião. E não querendo, assim, falar de partido político, cada um tem o seu, glória a Deus, mas a gente sabe que nós que somos cristãos, a gente sabe que tem um homem de Deus que foi levantado e tem um homem de Deus que está doente, está e está precisando das nossas orações. E eu enfrentei essa luta, porque eu fui postar um vídeo e a minha professora, ela não gostou. E ela já tinha feito isso com o meu amigo. E ela falou assim, nossa, mas você que é uma menina tão legal, você que é uma menina tão nova, tão bonita, você pensa isso? E eu tive que entrar para dentro de mim, me calar e falar assim, Senhor, eu não posso brigar com ela, porque ela não tem a sabedoria que nós temos. Ela não entende que Deus é o nosso todo-poderoso, que Ele pode suprir as nossas coisas. Na cabeça dela, tipo assim, meu, você tá maluca. Como assim, Deus? O que você está fazendo aqui? Você está falando de Deus? Isso não combina com você. Mas a gente tem que aprender a ter sabedoria. Principalmente, às vezes, que a gente está enfrentando luta na nossa casa, que o inimigo usa, às vezes, a pessoa que a gente ama para falar alguma coisa e a gente tem que ficar quieto. A gente tem que ficar quieto, a gente tem que aprender a interceder em pensamento por essa pessoa. Porque o inimigo, ele sabe o que acontece com a gente. Ele sabe. Só que o único que tem o poder e toda a ciência de ler o nosso pensamento, de sondar o nosso coração, é o Senhor Jesus. Então, independente de qualquer coisa, que a gente seja pronto a ouvir aquilo que Deus tem para nós. O que Deus pensa de mim. Porque se eu não soubesse o que Deus pensaria de mim, eu estaria acabada. Porque na cabeça dela ou na cabeça de outras pessoas, não, você não pode servir a esse Deus. Você não pode estar aqui, aonde você está, e você se dizer cristã. Então nós estamos num tempo que, até meu esposo fala, que Jesus está voltando. Está todo mundo falando que Jesus está voltando. E se Ele está voltando, a gente tem que estar pronto para poder subir com Ele. E não ter vergonha de se expressar. Porque se você ama Jesus de todo o seu coração, se você serve a Ele, você não pode ter vergonha. Você não pode ter vergonha da sua família quando falar, você não vai fazer isso? Não, por quê? Porque eu sou cristão. Ah, você não vai beber? Não, eu não vou beber. Ah, você não vai mais fofocar lá? As irmãs estão lá tudo reunidas, sei lá quem está fofocando lá na rua. Não, não vou fazer isso mais, porque não agrada o coração de Deus. Amém? Que nós possamos ter essa ciência e essa sabedoria, que o Senhor nos dê esse entendimento cada vez mais. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe a irmã Daísa, né? Impressionante, né? Como que o homem lá no mundo pensa, né? Ou seja, então para ser cristão tem que ter determinado padrão na mente deles, né? Oh, meu Deus amado, só pela misericórdia. Mas nós sabemos que nós não somos aceitos mesmo. E nem queremos, né? Nem queremos ser aceitos pelo mundo.
né? Até porque, como estava falando com o pastor hoje, não somos daqui, estamos apenas de passagem, né? E estava contando para o pastor hoje que eu estava vendo um vídeo, um cidadão dizendo que, aliás, nem cristão é esse cidadão, e ele falava para o outro assim: você já parou para ver, para pensar que nós não pertencemos a esse planeta? Aí o outro falou: mas por que você diz isso? Né? Eu falei: olha, veja bem, se nós for olhar para todos os animais da natureza, eles vivem perfeitamente nesse planeta. Eles não precisam de nada a mais a não ser viver. Apenas isso. Agora veja nós, seres humanos. Nós precisamos de um veículo, nós precisamos de roupa para nos vestir. Chega no tempo do frio, nós temos que agasalhar muito. Chega no tempo do calor, nós temos que ter um ar-condicionado. E então ele começou a dizer várias coisas de que nós, seres humanos, precisamos, de que as outras criaturas não precisam. E ele falou assim: não é interessante isso? Porque se nós fôssemos natural deste mundo, deste planeta, nós não precisávamos nada disso. Nós apenas vivíamos e pronto, como os animais vivem, né? E ele tem razão nisso, nós não somos daqui. Mas para nós não estarmos aqui, aí é uma outra história. Aí é uma outra história, né? Que nós já conhecemos muito bem. Louvado seja Deus. Diácono Wellington tem a oportunidade de dar uma palavra, louvar, né, aquilo que Deus colocar no seu coração, que Deus tem te usado grandemente, né? Louvado seja Deus por isso. Saúde, irmão, com a paz do Senhor, amém? Agradecer a Deus por estar aqui, né, mais um dia na casa dele, para glorificar e exaltar o santo nome. Glória a Deus. Muitas das vezes a gente quer ficar ali, né, no cantinho só ouvindo e aprendendo. Glória a Deus. O Senhor Jesus. Oh, Deus, seja louvado, Senhor. Oh, Jesus. A gente põe a palavra aqui, né? Glória a Deus, meu Pai. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Pai. Santo, santo é o seu santo nome. Glória a Deus. Oh, Senhor Jesus. Santo. Nessa paz. Glória a Deus. Eu vou ler aqui no Salmo 15. Glória a Deus. Eu estava com outra palavra, mas se é esse que o Senhor quer que fale, então vai ser esse. Glória a Deus. Aqui fala, o versículo é: o verdadeiro cidadão nos céus. Salmo 15. E diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, e aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, o cujos olhos reprobro é desprezado, mas honra o que teme o Senhor, aquele que jura com dano seu, e contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usúria, nem recebe pesos contra os inocentes. Quem faz isto nunca será abalado. Aleluia. Glória a Deus. Esse salmo, né,
Eu tinha lido já uma semana atrás e Deus tinha falado muito comigo sobre esse salmo aqui. Ser um verdadeiro cidadão do céu. Glória a Deus. Para que nós possamos habitar com o nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aqui esse salmo, Davi fala, nós temos que ser igual o salmista que fala: quem habitará no teu tabernáculo, Senhor? Só aqueles verdadeiros, né? Aqueles que é sincero, reto na sua presença, aquele que não fala mal do seu irmão, né? Não faz mal para o seu irmão também, nada. Esse sim, aquele que é fiel ao Senhor, porque aqui fala fidelidade a Deus, né? Esse é o verdadeiro cidadão que vai para o céu. É aquele que pode se levantar contra você, né? Como a irmã diz, ele fica ali, sabendo que Deus está no controle de tudo, né? E esse salmo é aqui que fala. Então nós temos que ser assim, igual Davi. Fala aqui que nós temos que ser sinceros com Deus, pela sua justiça, falar a verdade. Não importa o que seus irmãos pensam de você, não importa nada disso aí. O importante é você ser fiel a Deus, falar a verdade, não defamar os seus irmãos, que muitos por aí fora falam mal dos seus irmãos, mas nós que somos, né, crente, nós não podemos fazer as mesmas coisas que as pessoas fazem lá fora, defamar o seu irmão lá fora, né? Então esse salmo aqui falou muito comigo. Então, aí sim, nós seremos verdadeiros cidadão que vamos morar no céu. Mas eu sei que muitas das vezes tem algo que, às vezes a gente também, antes de falar algo, pensar primeiro antes de falar, de soltar as palavras, mas muitas das vezes, né, a gente passa despercebido e fala as palavras sem pensar, mas depois já é tarde. Se você já falou, já é tarde de você voltar para trás. É como se fosse você estivesse fervendo um leite, né, e derrama. Não tem como você voltar a mesma quantidade que estaria lá dentro, porque já se foi. Então já se consumiu, já se derramou. Então é assim, o verdadeiro que Deus fala aqui, o verdadeiro cidadão que será morar no céu com Ele é esse, fiel a Deus, e que não tem nada no seu coração. E todos os dias nós temos que orar ao Senhor para que o Senhor venha nos limpar, o Senhor venha nos limpar o nosso coração, para que esteja um coração reto diante de Deus, né? Não importa o que você esteja passando, mas o importante é verdadeiramente servir a Deus. Então esse salmo fala muito e vem falar primeiramente conosco, e nós vamos falar para a igreja. O verdadeiro cidadão tem que ser fiel a Deus. Esse salmo fala. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade. Palmas ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Cidadão do céu. Você se sente um cidadão do céu? Porque para nós sentirmos verdadeiramente cidadão dos céus, nós não podemos se envolver com as coisas deste mundo, nem podemos ter prazer nelas. O verdadeiro cidadão do céu, ele não se atrapalha com as coisas deste mundo. Não é dessa forma, pastor? O verdadeiro cidadão do céu, ele separa-se das coisas deste mundo, porque não faz parte da vida dele. Vocês já pararam para pensar nisso? Que embora nós estamos vivendo neste mundo, nada que esse mundo oferece vem chamar a nossa atenção. Se está chamando, alguma coisa errada tem. Alguma coisa errada tem. Porque
nós temos que ser totalmente separados das coisas deste mundo. Ou seja, santos, né? Que a palavra santo é separado. Então temos que ser santos. Macláudia, oportunidade de fazer aquilo que Deus colocar no seu coração, dar uma palavra. Que aliás faz tempo, né, Cláudia, que tem a oportunidade, né? Nós não podemos ficar muito tempo parado, não. Louvado seja Deus. Deus é fiel e Ele está aqui, amém? Então adorem a Ele. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria só de estar aqui adorando esse Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Porque só Ele é digno de todo louvor. Passa o céu e a terra, mas a palavra dEle nunca há de passar nas nossas vidas. Ele sempre cumprirá o que prometeu aos teus filhos amados. Porque nós sabemos que Ele tem ciúme de cada alma que Ele salvou. Ele tem ciúme das meninas dos olhos dEle. Ele cuida, Ele zela. Ele tem um amor tão profundo que acho que nem nossa mãe tem um amor tão lindo como Ele tem por nós, né? A gente ama nossos filhos, nós percebemos que uma vez os filhos em casa, esquece de nós. Mas Deus não esquece, não. Ele sempre está pertinho de nós e dizendo, eu te amo, eu te cuido, eu te zelo, porque eu amo cada um de vocês. Porque só o amor dele é tão grande que derramou a última gota do teu sangue por nós. E tenho certeza que nenhum de nós faz isso por ninguém. Porque só Ele mesmo amou o mundo de tal maneira e deu seu único filho para morrer numa cruz por nós. Não é verdade? Mas vamos ler aqui em Isaías 41, em versículo 9. Eu só tenho que agradecer muito a Deus na minha vida. Passa o céu e a terra, mas a palavra dele não onde passar na minha vida e nem a promessa dele, né? E eu agradeço a Deus por tudo. Aqui está escrito, a quem tomei desde os confins da terra e chamei a terra distante, dizendo, tu és meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra da justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada os que contenderam contigo, perecerão. Aqui Deus diz, Ele sempre está conosco. Ele sempre não vai nos guardar. Ele escolheu cada um de nós para estar aqui à noite para adorar e dizer que só Ele é Deus. E só Ele que merece toda a honra e toda a glória. Nenhum homem, mas Ele sim. Só que nós temos que amar aqueles que estão lá fora, porque eles também têm o direito da coroa interna, né? E tenho certeza que Deus pode mudar cada vida, cada lar, porque depende só deles. Porque Deus sabe de todos os corações, Ele sonda nossos corações, Ele conhece o nosso pensamento, assim que deita, assim que levanta. E cada dia que nós andamos, Ele está conosco, nos zelando, cuidando. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O pastor Daniel vai adorar a Deus com o hino. Enquanto o pastor Daniel adora, vamos também adorar a Deus com nossos dízimos e ofertas, né? Quem trouxe, quem pode, né? Vamos ajudar a obra de Deus, né? Para manutenção da obra de Deus. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu vou, enquanto a pastora acha ali o louvor, eu vou deixar uma passagem aqui, rapidinho. Essa Bíblia de
cronológico, então demora um pouquinho para achar, porque ela é diferente, ela é de estudo. Salmo 133. Diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas vou repetir o verso primeiro. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Pronto. Está entregue a mensagem. Pode soltar o louvor. Esse hino é uma mensagem. É uma pregação, né? Quem conhece, cante. Mais um tiquinho só. Felicidade, uma palavra com tanta emoção. Alguém desesperado procura alegrar seu coração. Sai pelas ruas, avenidas e bares da vida, tentando encontrar um jeito, achar uma saída, cante. Volta pra casa tão desiludido, achando que tá tudo perdido, mas não sabe que acima de tudo existe solução. Olha que coisa linda. Eu também era assim, até que alguém veio a mim e me disse: o que procuras é fácil achar, é só a Ele você se entregar. Eu te falo do homem da cruz, seu nome é Jesus. Nome maravilhoso, né, irmãos? Nome que salva, nome que transforma, nome que perdoa, né, irmão Carlos? Nome que restaura todas as coisas. Cante comigo, vai. Felicidade, uma palavra com tanta emoção, que alguém desesperado procura. Para quê? Para alegrar seu coração. Sai pelas ruas, avenidas e bares da vida, tentando encontrar um jeito, achar uma saída. Volta pra casa tão desiludido, achando que está tudo perdido, mas não sabe que acima de tudo existe solução. Eu também era assim, até que alguém veio a mim e me disse: o que procuras é fácil achar, é só a Ele você se entregar. Eu te falo do homem da cruz, seu nome é Jesus. Vai, quem ama Ele, diga: Jesus, felicidade, Jesus, realidade, Jesus, felicidade é Jesus. Diga de novo: Jesus, felicidade, Jesus, realidade, Jesus,
felicidade. É uma palavra muito que provoca emoção. Quando as pessoas procuram e dizem assim, eu quero ser feliz. Aí vem os nossos conselhos e diz assim, vem para Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Deus abençoe a vida do pastor Daniel, trazendo esses hinos lá da minha infância, lá da minha juventude, lá do fundinho do baú. Né? E a gente louva a Deus por esses hinos, hinos que tem teor, né? Tem um teor bíblico nele, né? Hinos que fala do amor de Deus, da grandeza de Deus. Louvado seja Deus por isso. Pastora Rose, a oportunidade. Pode tomar água. Louvado seja Deus. Né? Adorar a Deus é o que mais precioso há em nós. Adorar a Deus. Servir a Ele de coração. Glória a Deus. Mais uma vez, saúde, amada igreja. Com a paz do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu estava ali e o Senhor, desde manhã, lá na minha casa, quando eu estava orando, o Senhor estava falando sobre um título, né? Que Deus proverá. E Ele repetia isso, Deus proverá. Mas a palavra, Ele me deu uma palavra, mas hoje eu vou louvar ao Senhor, que tem tudo a ver, porque quando um crente chora, aleluia, Deus manda vitória para ele, aleluia. Então vamos adorar a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glorificado é teu nome, Jesus, aleluia. Você tem chorado, continua chorando, aleluia. Continua clamando ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, diga. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Cante comigo. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Aleluia. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e derrotas. Aleluia. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Muitos pensam assim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só para te fazer feliz. Então declare, fale. O crente quando chora, o Senhor responde. Fale para ele. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Você crê nisso? Aleluia. Então fale. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel. Aonde, igreja? Lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando adorava, por um filho ela clamava. E o Senhor a atendeu. E o que mais que ele fez? Fale para ele. Atendeu a Josué. O que, igreja? Quando orou, o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, aleluia. Vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Aleluia. A irmã Thaisa falou, hoje nós estamos sendo aprisionados para não ser cristão, mas o Senhor tem derrubado essas muralhas, aleluia. Oh, glória. Diga ao Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Fale para ele, diga. O crente quando ora, o Senhor responde. Fale para ele. A oração
coração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Fale para ele, fale. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel. Fale, declare, igreja. Lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava. Diga para ele, por um filho ela clamava. E o que foi? Senhor, aleluia, oh glória, escute, escute. Atendeu a Josué, quando orou o sol parou, aleluia. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz. Você sente ele aí, igreja? Aleluia, ele vive no meio da gente, aleluia. E é o mesmo e não mudou. Aleluia, diga, declare. É o mesmo e não, declare, mudou. Aleluia, glória a Deus e as palmas, exalta a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Né? O homem muda. Tudo muda. Mas Deus não muda. Ele foi, é e permanecerá para todo sempre fiel. Louvado seja Deus. Amados irmãos, nós já louvemos a Deus, glorificamos, exaltamos o nome dele, né, que aliás ele é digno de toda a honra, de toda a glória, né? Ele é o primeiro, o alfa e o ômega. Mas eu aqui estou com desejo de ouvir a palavra do Senhor. Um desejo tão grande de ouvir Deus falando conosco. Quero convidar aqui Diácono Carlos, que vai trazer a mensagem nessa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu creio que Deus já tem enchido esse vaso, que já tem colocado as palavras que eu e você precisa ouvir, né? Não aquilo que nós desejamos, mas aquilo que nós necessitamos. Hoje eu quero fazer algo diferente. Hoje eu quero chamar aqui o pastor Daniel, pastor Alrose, para interceder pelo Diácono Carlos. Que eu creio, hoje eu tenho absoluta certeza, não só hoje, né? Nós sempre recebemos a boa palavra do Senhor, de todos aqueles que vêm aqui ministrar a palavra. Mas eu creio que algo especial Deus vai fazer em nosso meio hoje, em nome de Jesus. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está o teu servo, Senhor, que já saiu abençoado de casa e aqui está para entregar à sua igreja a sua palavra. Senhor, nos dê um ouvido espiritual para ouvir e um coração aberto para guardar tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco. Usa o teu servo, Senhor, na unção do teu Espírito Santo, com autoridade, com graça, com ousadia. E enquanto ele estiver ministrando, se o Senhor assim quiser, cura, salva, liberta, transforma, opera, renova, fortalece, manifesta a tua presença, o teu Espírito Santo, trazendo sobre nós renovo e avivamento, Pai. Usa o teu servo nessa hora, fala nos lábios do teu filho, em nome de Jesus, e assim nós cremos. Amém. Glória a Deus. Deus está nesse lugar, amém? Aleluia. Eu cheguei, os irmãos estavam louvando e esse louvor que as irmãs estavam cantando é lindo. É um hino bem antigo, muito inspirado por Deus.
E nós estamos aqui debaixo da inspiração do Espírito Santo também. Aleluia. Quero que os irmãos, aproveitando que os irmãos estão em pé, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 24, o versículo 37. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Amém, amados? Amém. Louvado seja Deus. Um minutinho. Diz assim a palavra de Deus: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. E vamos dando glória a Deus. Eu também quero ler. Irmãos, não precisa ficar em pé. Se quiser abrir, abra, pode abrir. É Atos capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9. 9 a seguir. Amém, queridos? Diz assim a palavra de Deus. Depois Jesus lhe disse isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, encobrindo-o a seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, de repente junto deles se puseram 2 homens, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Aleluia. O primeiro versículo que nós lemos diz que, assim como foi nos dias de Noé, assim há de ser a segunda vinda do Filho de Deus a este mundo. Nós acabamos de passar pela Semana Santa, onde nós lembramos, que Jesus Cristo, ele foi crucificado e depois ele ressuscitou. E passou-se os dias, depois que haver ressuscitado, Jesus foi levado aos céus. Amados, e quando ele estava indo aos céus, os seus discípulos que com ele estavam, ficaram olhando para cima, e talvez ficaram com dó, ou melhor, com saudade, já com saudade, e triste em seus corações. Mas Jesus fez uma promessa, que ele haveria de voltar para buscar a sua igreja amada. Aleluia, e nós estamos aqui como parte dessa igreja amada. O versículo que nós lemos que diz que Jesus Cristo voltará, assim como foi nos dias de Noé. Voltemos aos dias de Noé. A Bíblia diz que Deus chamou a Noé. E Deus, vendo o pecado da humanidade, vendo que o homem havia se desviado de Deus, da sua palavra, o homem não buscava a Deus, o homem não queria andar na retidão da palavra de Deus, cada um se desviava para o seu caminho, cada um fazia aquilo que lhe era agradável, agradava a sua carne. E a Bíblia diz que Deus não se agradou daquilo, porque aquilo cheirou mal às narinas de Deus. E Deus então chamou o seu servo e mandou que ele fizesse então uma arca. Mas segundo os historiadores, o tempo demorou que Noé pregou, foi 120 anos demorou-se para fazer a arca. Não foi 2, 3, 4 anos, não foi, foram 120 anos.
E Noé pregando, olha, e eu creio que aqueles homens passavam, mas o que você está fazendo aí? Olha, Deus disse que vai vir o dilúvio, que ele que não se arrepender vai perecer. E ele era zombado, assim como nós hoje, como a minha esposa disse aqui. Muitas vezes nós somos zombados, as pessoas olham para nós, mas você falando isso, mas você não pode isso, você não pode aquilo. As pessoas querem dizer aquilo que nós devemos ou podemos fazer. Eles querem nos guiar, mas no caminho que eles acham que é certo. E nós queremos ser guiados pelo caminho da palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia então diz que Noé foi então construir aquela arca. E demorando-se o tempo. Amados, trazendo para os nossos dias de hoje, nós estamos pregando que Jesus Cristo vai voltar. Mas nós estamos fazendo isso baseado no que Ele mesmo disse. Ele disse, eu vou para o meu Pai, mas eu virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meus amados e queridos irmãos, como disse a palavra que nós lemos, que assim como foi nos dias, casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, o mundo hoje está preocupado com o dia de amanhã, com o que vai vestir, com que carro qual carro vai comprar, se vai construir uma casa boa, vai comprar uma casa boa, vai comprar uma roupa boa, uma roupa chique, as mulheres chiques lá, uma sandália cara, uma bolsa cara, mas tudo isso vai ficar aqui. Tudo isso vai ficar, são coisas deste mundo. Aleluia, o que está acontecendo nos dias de hoje. Amados e queridos irmãos, eu quero abrir aqui um parênteses. Esses poucos dias, teve um dia só, no mesmo dia, eu vi 3 mensagens no YouTube, de pessoas que tiveram visão, aleluia, de que Jesus Cristo está voltando, e a palavra de Deus diz que, nos últimos dias, aleluia, haveriam sinais, os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões. Irmãos, está acontecendo visões, está acontecendo sonhos, Deus está se revelando, aleluia, Deus está revelando a sua palavra, Deus está falando que Ele está voltando. O homem está se desviando cada dia mais da palavra, está desviando o seu olhar, o seu caráter, a sua vida, se desviando para o mundo. No carnaval, zombaram mais uma vez de Deus. No Brasil, virou mania, zombar da palavra de Deus e zombar de Deus. Nunca ninguém zomba de Maomé, não zomba de outras religiões, só do cristianismo. Só atacam o cristianismo, só atacam os cristãos. Nós somos perseguidos desde os dias de Cristo e até hoje não é diferente. As pessoas muitas vezes nos toleram. Nós pregamos a palavra, eles zombam da palavra, eles querem zombar. Outro dia um homem de um jornal, se eu não me engano é Folha de São Paulo, ele disse assim, Judas traiu Jesus ou Jesus traiu Judas? Olha a blasfêmia, olha a ousadia desse homem. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos tenebrosos, nós estamos passando os últimos dias da igreja na face da terra. Estamos vivendo dias de perseguição. A mídia brasileira não mostra a realidade. Este dia, num país aí fora, mais de 1000 cristãos foram mortos simplesmente porque eram cristãos, simplesmente porque criam na Bíblia, porque eles não negaram a Jesus. Queridos irmãos, a Bíblia está se cumprindo nos nossos dias de hoje. A palavra de Deus está se cumprindo. O nosso país, a corrupção, a ladruagem, a roubalheira, a maldade está desenfreada. Nós estamos vendo que o errado está sendo certo, o certo está sendo errado. Assim como era nos dias de Noé. Os homens se desviavam da verdade, os homens se desviavam da palavra de Deus. Eles não queriam nada com Deus. Alguns até queriam mais alguma coisa, mas não queriam o compromisso de andar na palavra de Deus. Como eu disse esses dias aqui, hoje tem igreja para todos os gostos. As pessoas vão num lugar, não, mas essa aí eu não
gostei dessa igreja não, porque essa aí eu não posso fazer, usar tal coisa que eu gosto de usar. Não, mas essa aí eu não posso, porque eu gosto de que deu aquele ritmo lá, e aquele ritmo não pode. As pessoas estão olhando para si, e a Bíblia diz que Jesus disse assim: aquele que quer vir após mim, negue-se, renuncie-se a si mesmo. Querido, Jesus Cristo virá para buscar um povo todo seu, especial, zeloso de boas obras. Amados e queridos irmãos, a cada dia, aleluia, está chegando, aleluia, a vinda de Cristo. Jesus Cristo está voltando, a sua palavra está se cumprindo em tudo. Nenhum tio está ficando para trás, tudo está se cumprindo. O nosso Brasil é um celeiro de missionários que envia missionários para muitos lugares. Isso é uma bênção, glória a Deus por isso. Mas infelizmente também dentro do Brasil existem pessoas que usam da palavra de Deus para se promover. Estão usando a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus para se enriquecerem. Estão usando a palavra de Deus para abrir igrejas segundo os seus próprios preceitos, segundo o seu próprio entendimento, ou melhor, segundo o seu próprio caráter. A palavra de Deus, ela é santa, e a Bíblia diz assim, Deus dizendo: sede santo, porque eu sou santo. Aleluia. Querido, não tem para onde correr. Ou nós nos adequamos à palavra de Deus, ou vamos ficar aqui. E isso está para acontecer. Não tardará. Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, e o objetivo de nós estarmos aqui, aleluia, aleluia, colocando a nossa vida a cada dia na presença de Deus, é que nós queremos estar com Cristo no céu. É como o pastor sempre diz aqui: se Jesus Cristo não voltar, no próximo culto nós estaremos aqui, porque nós vivemos a iminência de Cristo voltar, aleluia. Eu quero dizer de mim, aleluia, que nós nem sabemos se vai chegar o amanhã. Eu saí um dia para trabalhar, um domingo de manhã, cheguei lá, e a gente nem fazia instalação de domingo. Eu estava de plantão, era meu último dia de plantão naquela semana. Eu tinha acabado de voltar por causa da minha pressão. O pastor chegou e a primeira vez que o pastor foi em casa para orar por mim, foi porque eu estava com problema de pressão. Eu tenho problema de pressão alta. E eu tinha voltado do problema da pressão alta e já me deram lá uns dias, uma semana inteira de plantão. O plantão era assim, e eu trabalhava o meu período normal das 8 às 18, das 18 em diante era plantão. Qualquer hora que eles me chamassem e eu tinha que ir trabalhar. Inclusive o domingo seria o último dia do plantão. E eu saí de manhã para trabalhar, saí de casa mais ou menos umas 8h15. Por ser domingo, eu saí um pouquinho mais tarde. Cheguei lá na rua onde eu ia fazer o serviço, o meu chefe já estava lá, e a gente ficou olhando a casa do cliente, e quando ele foi lá chamar o cliente, eu fui lá, coloquei a escada no poste, puxei lá a fibra, me equipei, coloquei meu equipamento, graças a Deus, coloquei o cinto, coloquei o capacete, e eu subi no poste. Aí eu passei a fibra, eu trabalho com instalação de internet, fibra ótica. Quando eu passei a fibra dentro de um plásticozinho que nós passamos por dentro ali, e eu esqueci agora o nome. E eu passei para puxar, para sair puxando, que era longe a casa, onde a caixa onde eu ia puxar o sinal. E na hora que eu fui descer, que eu tirei o talabarte, que é a corda que nós passamos em volta do poste, eu tirei, coloquei de volta. Quando eu fui descer, a escada caiu comigo. Foi quando eu caí. O que eu quero dizer com isso? Eu saí de casa para trabalhar, fazer tinha 2 serviços, era aquele mais um. Vou fazer até meio-dia eu estou em casa. E daquele dia eu só voltei para casa uma semana depois, praticamente uma semana depois. Foi numa sexta-feira. Todo quebrado. A minha esposa quase teve um treco. A primeira mensagem que eu mandei para ela, falei, caí do poste. Ela achou que eu tinha caído da casa. Não era do poste. E ela achou que era só uma quedinha. Não, eu estava todo arrebentado. Deixa eu contar um testemunho para vocês. O médico que me operou, no último dia que eu saí, lá, que eu saí do hospital, que eu tinha me operado na quinta-feira, quando foi na sexta-feira, dia 7, ele foi lá, e ele falou assim, não sei se você tem alguma fé, se você crê em alguma coisa, mas agradece o cara lá de cima, porque eu não fiz nada. Ele fez assim com as mãos. Eu não fiz nada. A moça que estava do lado dele, a enfermeira, falou assim, olha,
você era para ter ficado paraplégico. Amados irmãos, eu quero glorificar a Deus por eu estar aqui nesta noite, porque eu sou o milagre de Deus. Eu testemunho hoje que eu sou o milagre de Deus, porque era para ou eu estar morto ou paraplégico, mas Deus, na sua infinita misericórdia, me preservou andando e me preservou a minha vida, aleluia, e graças a Deus, e hoje também se cumpre uma das promessas que Deus já me fez, de pregar a sua palavra. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, nesse tempo todo que está servindo ao Senhor, eu tenho certeza que você recebeu muitas promessas. Deus vela para com a sua palavra para cumprir. Deus não volta atrás, aleluia, Ele cumpre, aleluia, para cumprir a sua palavra. Aleluia, ainda que Deus tenha que abrir o mar, Ele vai abrir o mar, mas a palavra dEle vai se cumprir na sua vida. Deus não deve nada para o homem. O meu pai na fé me ensinou isso. Olha, Deus, Ele não deve nada para ninguém. Ninguém vence Deus no jogo, entre aspas, de dar. Deus falou, Ele vai fazer. Quanto mais você faz para Deus, mais Deus faz para você. Querido, não tenha medo de fazer para Deus, porque quanto mais Deus você faz, mais Deus retribui para você. Aleluia. Queridos, voltando para a palavra, o mundo está cada dia mais se distanciando de Deus. Eu faço 3 coisas, pastor e presbítero. Eu faço em casa agora esses dias. Eu assisto 3 tipos de vídeo, de geopolítica, principalmente de mensagem, que eu gosto muito de pregações, né? Gosto de pregação, então é o primeiro. Depois geopolítica e informações em geral. São coisas que eu gosto de ficar assistindo. Por quê? Quando nós assistimos, quando eu vejo de geopolítica ou política, mais sobre política e igreja e religião, não dá certo. Sim, irmãos, nós precisamos parar de pensar isso. Porque tudo que os políticos fazem afeta nós aqui dentro da igreja. Existem muitos projetos que não foram aprovados, porque havia homens de Deus lá, tanto pastores como padres, que não aceitaram, não apoiaram certos projetos. Existia um projeto há pouco tempo atrás, que nós não podíamos pregar a palavra de Deus, falar que certas coisas é pecado, porque o pastor que pregar, se eu pregasse aqui, podia alguém denunciar o pastor ser preso, ou eu ser preso, ou a igreja ser presa. Está chegando um tempo em que a igreja vai ser perseguida, e esse tempo já está chegando. Nós temos que orar pelo nosso Brasil, como minha esposa estava falando aqui, que hoje, amados, nós vamos olhar hoje em dia. Existe um principado lá em Brasília, principado e potestade lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está tomado pela criminalidade. Eu vi um vídeo hoje que a Polícia Federal estava entrando numa rua. O pessoal falou, não pode entrar aí não. Aí nem a polícia pode entrar porque os traficantes tomaram conta. Amados, onde nós vamos parar? O errado está certo. O certo ou errado. O governo infelizmente apoia essas coisas e o povo fica à mercê da criminalidade, mas a palavra de Deus, ela está se cumprindo. A palavra de Deus vai se cumprir. Não existe, o homem não tem para onde correr. A palavra de Deus está se cumprindo, mas Deus, Ele é ainda aquele que salva. Ele, aleluia, Ele salva o traficante, Ele salva o usuário, Ele liberta o usuário de droga, Ele liberta a prostituta, Ele liberta o efeminado, Ele liberta o travesti, liberta todo mundo. Ele é o mesmo, aleluia. Por isso que Ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oh, amado irmão, essa é a palavra de Deus. Jesus Cristo, a primeira mensagem que Ele pregou foi essa. Olha, é chegado a vós o reino dos céus, arrependei-vos. Jesus Cristo chama a todos os dias o homem, se arrependa, porque a arca vai se fechar, o Senhor Jesus vai chegar, o dia do Senhor está próximo, assim como foi nos dias anteriores a Noé, assim há de ser nos dias de hoje, e está sendo. O homem cada dia mais afastando de Deus, mas Deus, Ele não se afasta do homem. Deus, Ele quer compromisso com o homem. Ele quer estar próximo do homem, porque, amados, Deus tem um amor tão grande. A Bíblia diz que Ele deu aquilo que Ele tinha, aleluia, de mais precioso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia.
que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Nós somos peregrinos aqui. Nós estamos aqui de passagem. Aleluia. Amados, se sairmos daqui e acontecer algo e aí nós morremos, nós sabemos que nossa casa já está preparada, porque Cristo disse: eu vou preparar-vos lugar. Aleluia, a nossa casa já está preparada. O Senhor, aleluia, já está pronto para buscar a sua igreja. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, aleluia, Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos nossos pés. A igreja do Senhor na face da terra, da qual eu e você fazemos parte, aleluia, é poderosa em Deus. A Bíblia diz que nós somos poderosos em Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, a palavra de Deus, ela é poderosa. Lembra da palavra que diz: a palavra de Deus é poderosa. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O Salmo 46 diz que o Senhor, Ele com a sua voz, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aleluia, quando Deus fala, a terra se estremece e derrete, os montes se abalam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos aqui como igreja do Senhor, anunciando ao dia do Senhor. Nós não sabemos quando será, mas nós temos certeza, uma certeza absoluta, que Ele há de voltar. Ele virá para buscar a sua igreja. O mundo zomba da igreja. O mundo muitas vezes vira as costas para nós. E infelizmente tem muitas pessoas que estão usando a palavra de Deus contra a igreja. São muitas seitas e heresias por aí. Estão pregando heresias na internet mesmo. O meu irmão, que ia na igreja, hoje ele está desviado, ele fica assistindo lá e fala lá que não precisa ir na igreja não. Você vai na igreja porque você não tem fé. Amados, se nós ficarmos em casa, a gente vai ter essa comunhão que nós temos aqui. Quando nós louvamos a Deus, quando o pastor, a pastora louva ao Senhor, quando os irmãos louvam ao Senhor, não é a mesma coisa se nós ficarmos em casa. Estamos aqui em comunhão, porque estamos em espírito. Uma brasa fora do braseiro, ela se apaga, não é, pastor? Mas quando está junto do braseiro, ela se acende. Nós estamos aqui, aleluia, como igreja, como membros um do outro. Cristo é a cabeça, mas nós individualmente somos membros do corpo de Cristo, o qual é a igreja do Senhor, que será arrebatada, que será levada aos céus, meus amados irmãos. Amados, eu tenho entristecido muito quando eu vejo muitas essas coisas que estão acontecendo, mas ao mesmo tempo também me alegro porque eu vejo que a palavra se cumpre. Nós vemos a palavra de Deus, nós vemos o evangelho sendo zombado. Nós vemos que a palavra de Deus, a Bíblia, muitas vezes, esses dias eu vi um cara pegando a Bíblia, rasgando e fazendo cigarro de maconha. Outro rasgando, a mulher rasgou a Bíblia e queimou. Fez ali um ritual satânico. Amados, isso é blasfêmia contra a palavra de Deus. Enquanto pessoas estão morrendo para ter palavra, para ter um exemplar da Bíblia, em outros países, outros lugares, as pessoas estão pegando a Bíblia, estão zombando da Bíblia, estão queimando a Bíblia, estão rasgando a Bíblia, mas isso é para se cumprir a palavra de Deus, que chegaria um tempo em que os homens zombariam, eles amontoariam para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Nós estamos vivendo esse tempo já. Chegou o tempo em que já os homens, eles amontoam para si igrejas segundo o seu interesse. Quando eu me converti, se eu não me engano, foi em 90, aceitei a Jesus Cristo lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Foi eu e meu irmão, nós fomos numa cruzada evangelística da Assembleia de Deus, no bairro Tarumã. E eu fui com um vizinho do fundo e naquele dia, na hora do apelo, era uma cruzada, tinha muita gente, e o rapaz me chamou, aí, vamos lá, você é Jesus?
Falei, não quero, não. Falei assim, mas olha, cuidado, você deixa para amanhã, pode ser tarde. E se amanhã não chegar, vai que você morre e tal. Então, meio que colocando medo, mas aí eu fui lá e aceitei a Jesus. Aceitei Jesus no sábado, no domingo estava ajudando a fazer, estava trabalhando lá, marcando o nome das pessoas que aceitavam Jesus. Sem saber de nada, Deus já tinha, já tinha uma obra na minha vida e eu não sabia. E naquele tempo, parece que havia assim um temor. Eu lembro que eu vivi um tempo muito forte na presença de Deus, quando eu, louvores, o pastor tem certeza que viveu também. E hoje o que nós vivemos antes, nós aplicamos hoje. Né, pastor? Nós aplicamos hoje. Nós temos hoje o entendimento daquilo que nós aprendemos lá atrás. Nós não falamos nada porque nós achamos, não. Nós cremos, eu creio que a palavra de Deus ela é imutável. Eu creio que essa palavra ela vai se cumprir linha por linha, nenhuma dela vai falhar. Jesus disse assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de falhar. Nenhuma palavra cairá por terra, todas elas se cumprirá. Querido, eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Talvez você queria ouvir uma outra coisa, mas Deus tem falado ao meu coração nesses dias sobre a volta do Senhor. Teve um dia que a pastora estava pregando, eu estava lá em casa. E eu chorei naquela pregação. Aleluia. Porque eu sei que era Deus falando na boca da pastora. E Deus falou ao meu coração. E eu ainda falei: pastora, pregue. Pastor, pregue. Vamos pregar a palavra. Presbítero, pregue. Diácono, pregue. Pregue a palavra. Irmão, na primeira oportunidade, pregue a palavra. A professora da minha esposa, ele é comunista. E comunista, ele, por via de regra, ele é ateu. Só que no Brasil, não, já vou terminar. No Brasil, criou-se que alguns se dizem cristãos e dizem que é comunista. As duas coisas não andam juntas. Não andam juntas, não dá certo. Porque não dá, aleluia, para você chegar aqui na igreja e pedir oração para Deus libertar uma pessoa das drogas e apoiar uma pessoa que é a favor da liberação das drogas. Não dá para você, aleluia, que querer morar no céu e apoiar uma pessoa que é contra a palavra de Deus. Amados, a Bíblia diz assim, Deus dizendo: o meu povo erra porque falta conhecimento. Querido, nós temos que buscar conhecimento na palavra de Deus. Todas as noites, quando eu e minha esposa nós vamos orar, e tem uma coisa que eu não abro mão de pedir: Deus, me dá sabedoria. E a Bíblia diz em Tiago: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Amados, não é sabedoria para ser melhor do que ninguém, não. Para sabermos, a Bíblia diz que nós temos que saber responder àqueles que nos afrontam, aquele que nos pergunta o motivo da nossa fé. Nós cremos, quando nós vamos tomar a Santa Ceia, nós lemos o que disse Jesus. Paulo dizendo: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão e, tendo dado graça, partiu e disse: esse é meu corpo que é entregue por vós. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, disse: esse é meu sangue que é derramado por vós. Nós estamos aqui como igreja do Senhor, aleluia, lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista estava lá no Jordão batizando, e a palavra de Deus diz que Jesus chegou, e quando Jesus chegou, ele disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, aleluia, ele foi morto, foi levado ao matadouro, como ovelha muda não abriu a sua boca, mas o terceiro dia ele ressuscitou, e hoje ele está aqui para receber a minha e a sua adoração. E ele continua dizendo: vinde a mim,
vinde a mim todos que estáis cansado de viver bêbado, cansado de viver drogado, cansado de viver da prostituição, cansado de viver no adultério, cansado de viver da pornografia, cansado de viver sofrendo, vinde a mim, porque eu tenho alívio para a sua dor, aleluia, eu tenho alívio para o seu fardo, aleluia. Guarda essa palavra no seu coração, meu amado e querido irmão. Com a permissão do pastor, eu quero fazer uma oração, amém, pastor? Coloque-se de pé, meu amado irmão, nós vamos terminar. Aleluia, peço perdão para o pastor por ter passado um pouquinho do horário, aleluia. Queridos, eu queria que nessa oração, nós vamos interceder pela igreja do Brasil, porque teve um tempo, eu creio que o pastor passou esse tempo, a pastora também, e meus irmãos aqui, que é mais um pouco antigo de fé, que nós orávamos para Deus trazer um avivamento no Brasil. Avivamento, amados, resulta em conversão de almas, salvação de almas. A corrupção tem que acabar, a criminalidade tem que acabar. Nós vamos orar para que Deus levante homens e mulheres com o coração voltado para a palavra de Deus. Que Deus coloque por terra todo o principado e potestade. A Bíblia diz que nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos colocamos diante da tua presença como igreja do Senhor. Pai, aqui está a tua igreja, parte da tua igreja amada, que é lavada, remida do sangue do Cordeiro. Aqui está, Senhor, aqueles que são chamados pelo teu nome. Senhor, nós oramos por essa nação, Senhor, que caia por terra todo o principado da prostituição, Senhor, que caia por terra todo o principado e potestade que opera na corrupção, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Pai, vem sarar essa nação, que caia por terra todo o projeto de lei que tenta impedir a tua igreja de crescer. Pai, abençoa a tua igreja na face da terra, abençoa a tua igreja no Brasil, meu Deus querido, em nome de Jesus Cristo, derrama do teu Espírito sobre toda a carne, como diz a tua palavra, que o Senhor derramou do teu Espírito lá, no livro de Atos, capítulo 2, Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa essa igreja, abençoa o teu servo, o pastor Daniel, a pastora Rosângela, abençoa, Pai querido, o teu servo, que, ó Deus querido, todos os obreiros dessa tua casa, abençoa o presbítero, abençoa o diácono, diaconisa, abençoa cada alma aqui neste lugar. Pai, cura o que está enfermo, porque a tua palavra diz que Jesus Cristo tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Senhor, é assim que nós oramos, crendo na vitória, crendo que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, crendo e confessando Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Bendito seja Deus, o teu santo e glorioso nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe aí a vida do diácono Carlos, né? Palavra abençoada, maravilhosa. E nós vamos alimentados hoje, né? Para casa, né? Com essa palavra abençoada. Que Deus abençoe a sua vida, amado. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero aqui pedir uma gentileza aqui para a pastora. Por favor, pastora. Vira a câmera um pouquinho. Mostra a igreja. Vocês vão entender. Estão vendo? Pode voltar. Volta para cá. Aleluia. Por que eu pedi, pastor, para mostrar a igreja? Toda igreja, pastor, que tem compromisso com a palavra, está assim. Pouquinha gente. Não é verdade, Diácono Carlos? Está assim. Do jeito que vocês viram. Toda igreja que tem compromisso com a palavra está assim. Porque hoje as pessoas
querem ouvir outras coisas, mas aqui não vão ouvir. Por isso que nós estamos aqui. Porque a igreja que tem compromisso com a palavra, ela combate o pecado. Ela ensina a santidade. As escrituras é a palavra fiel no meio dessa igreja. E nós temos compromisso com ela. O diácono Carlos falou sobre santidade, falou sobre os céus, mudança de vida. Mas hoje ninguém, pastor, quer mais isso. As pessoas hoje, elas querem que a palavra se adaptem a elas. Então o que elas fazem? Elas procuram uma igreja onde condiz com aquilo que elas gostam, com aquilo que elas podem fazer. Mas aí eu te pergunto, e lá no céu? E lá no céu, vai ter lugar para você? Porque a Bíblia diz que lá só entrarão os remidos, os salvos, lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que levaram uma vida em santidade, aqueles que não se contaminaram com as coisas deste mundo. Então, meu amigo, eu te pergunto, aonde você quer passar sua eternidade? Lá onde você acha que você pode fazer tudo o que você quer, uma palavra que está adaptada ao seu bel prazer, ou lá na glória, juntamente com Cristo? Pensa aí. Louvado seja Deus, né? Diácono Ciliro, são 9h, vamos encerrar. Vem fazer oração de encerramento, né? E agradecendo a Deus pela vida do diácono Carlos. Que Deus te abençoe, meu querido, por essa palavra maravilhosa. Que Deus continue derramando sobre ti a unção do Espírito Santo, que te conserve sempre assim. Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida, a vida da sua esposa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Estão todos alegres? Claro, estamos na casa do Senhor e ouvi uma mensagem maravilhosa dessa que o diácono trouxe aqui. Olha, comove qualquer coração, né? Pode ser um coração duro, de pedra, mas comove. Porque quando Deus fala no meu coração, fala no coração de todos que estão na igreja, você sente que é o poder de Deus que está conosco. E essa palavra veio para... Aqui não tem ninguém para converter, todos já são convertidos. Mas essa palavra vem para converter ímpio. Ímpio que não acredita em Deus, se ele ouvir esta palavra, ele converte. Ele dobra aos pés do Senhor. Amém? Que Deus venha te agradecer mais e mais. E que traga mais e mais palavras. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Deus eterno, Criador de todas as coisas. Oh, Papai amado, é que nós estamos mais uma vez reunidos na tua casa para louvar e engrandecer o teu santo nome. Eu creio que quando nós adentramos por essas portas, o Espírito Santo do Senhor já estava aqui para acolher os louvores, as súplicas, essa mensagem maravilhosa e colocar nos nossos corações, para que nós possamos revestir hoje os dias malignos, os dias muitas vezes que o inimigo está aí procurando derrubar, destruir, mas Cristo Jesus é maior. É como disse o irmão aqui, o diabo está pronto para devorar, mas Deus está pronto para dar vida, e vida com abundância.
Então nós aqui estamos, ó Pai, acabamos de ouvir a Tua palavra, uma palavra que veio falando em cada coração de cada filho Teu, e que nós possamos retornar aos nossos lares, sabendo que o Senhor Jesus está conosco, sabendo que recebemos esta palavra que veio do coração de Deus para os nossos corações. Por isso eu te peço, Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa aqueles que aqui não vieram, eu não sei o porquê, mas o Senhor Jesus conhece o coração de cada servo Teu. Por isso eu te peço, Pai, derrama unção em cada vida, possamos sair daqui nesta noite, cheio do Teu Santo Espírito, ó Pai. Isso eu falo porque confio em Ti, e sei que cada um que está aqui nesta hora está confiante em Ti. Sabemos que não existe outro caminho, não existe outro Deus a quem nós possamos invocar, a não ser o nome do Senhor Jesus. Aquele que derramou o Teu sangue lá na cruz do Calvário, para salvar a mim, salvar a todos. Muitas vezes o ímpio que estão aí no mundo da perdição, ainda vai se arrepender, e vai reconhecer que só Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso eu te peço, Pai, fica conosco, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Deus abençoe a vida do diácono Cirilo. Domingo, se nosso Senhor Jesus Cristo não voltar, estaremos aqui mais uma vez para adorar o seu santo nome. Agora, se ele voltar, me desculpem, me perdoem, mas eu não vou estar aqui. A igreja está esperta, louvado seja Deus. Amanhã nós trabalharemos, pastor? Não? Não vai dar? Amém. Glória a Deus. Já oremos, estenda suas mãos. Que o grande amor... Antes da bênção apostólica, deixa eu fazer um comunicado importante. Ô Wellington, por favor. Chega até aqui rapidinho, 2 minutinhos só. Esse comunicado rapidinho. O presbítero Nilde e o diácono Wellington, uma certa vez, disse assim: pastor, estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para ajudar, porque o cargo pesa um pouco, né? Irmão Carlos? Não é fácil. Mas eles disseram: estamos aqui disponíveis para estender a mão e o ombro para ajudar. E o desejo deles, né? O presbítero já está aqui, já está fazendo a obra. O diácono também já está realizando a obra. O Cirilo também como diácono, o Carlos. Temos bastante obreiros aqui. Então, quem quer trabalhar tem toda a liberdade, né? Então vamos dar mais um pouquinho de trabalho para o diácono Wellington. E todas as quarta-feiras, os cultos estão sob a responsabilidade dele, juntamente com a esposa, a diaconisa Neuza. Amém? Então, a partir de hoje, nas quarta-feiras, o irmão está com um trabalho. Nós vamos chegar aqui, o irmão pode ocupar o altar aqui, viu? Como dirigente do culto, pode subir. Nós vamos chegar aqui, com certeza ele já vai estar orando antes, né? Apesar que a gente chega primeiro, né? Mas com certeza ele vai estar aqui orando antes do culto, pedindo a direção de Deus, né? Que o Senhor venha guiar. E eu creio que vai ser uma bênção. Com toda a liberdade de convidar pregadores, né? Dar as oportunidades para os irmãos. Ele já dirigiu culto em uma igreja anterior, sabe como funciona. E nós cremos que vai ser uma bênção de Deus, um canal de bênção, né? Os demais obreiros que estão aqui também está disponível. E logo vai ter mais trabalho para os demais obreiros também. Não vai escapar ninguém aqui, irmãos. Todos que são obreiros aqui, sendo obreiros ou não, quer trabalhar, tem serviço na casa de Deus, né? É, irmão Carlos? Então, irmão Wellington, diácono Wellington, quarta-feira que vem já pode arcar com essa responsabilidade. Tá certo? Amém, igreja? Amém. Amém. Deus abençoe.
Glória a Deus, né? É a obra de Deus caminhando, né? Louvado seja Deus. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. E se Deus é por nós, ninguém. Vão em paz, que Deus abençoe a vida